Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou continuar a série sobre os mecanismos de defesa da mente consciente. Se você não tiver visto o primeiro vídeo, seria recomendado você começasse por ele, clicando aqui. O próximo mecanismo de defesa que a gente vai abordar é o mecanismo da negação. A negação, ele procura bloquear da mente consciente a percepção de um evento externo. Ele é muito famoso nas pessoas que vivenciam o luto. Provavelmente você já ouviu falar das etapas do luto. Primeiro existe a negação, que é esse que a gente está falando a respeito. Depois tem a raiva. Depois a negociação, ou seja, primeiro a pessoa nega que a pessoa tenha morrido, ela não quer acreditar, depois ela fica com muita raiva, fica com ódio. Depois ela começa a fase da barganha ou da negociação, em que ela começa geralmente a orar por Deus para reverter esse processo, para, enfim, acontecer uma coisa diferente. Em seguida, geralmente ela cai numa depressão, para finalmente cair na aceitação. Agora, perceba que eu estou falando isso para o luto, mas não precisa necessariamente acontecer no luto. Pode acontecer em outros eventos parecidos. Às vezes, você simplesmente perdeu o emprego e quer acreditar de qualquer forma que aquele emprego não foi perdido e que você consegue recuperar a qualquer momento. Agora, no luto é comum, às vezes, a pessoa falar no presente de alguém que se foi. Sei lá, o seu colega faleceu e você fala, o Zequinha adora esse filme também, o Zequinha já faleceu. Então, a negação é comum a pessoa simplesmente negar em terapia aquilo que está acontecendo com ela. Tanto conscientemente quanto inconscientemente. Enfim. E o próximo mecanismo que eu ia falar a respeito, que é bem interessante, é a chamada projeção. Quando a pessoa tem na mente consciente pensamentos desagradáveis, às vezes ela começa a atribuir esses pensamentos a outras pessoas. Todo mundo já ouviu falar aquela questão do homofóbico que não saiu do armário. Às vezes o sujeito é homofóbico e o fato dele ser gay e não aceitar a sua condição de gay começa a fazer ele ter ódio dos outros gays. Outro exemplo interessante é da mulher ou do homem que é infiel. A mulher e o homem são infiéis e estão traindo ou simplesmente com o pensamento de trair o companheiro, e aquele pensamento é suficiente para essa pessoa começar a achar que o seu parceiro está traindo. Então, o homem ou a mulher começa a ser ciumento demais. Todos nós conhecemos um caso de alguém que é ciumento demais por estar, entre aspas, aprontando. Eu não sou moralista para falar a respeito de fidelidade. Eu acho que a questão da fidelidade é um acordo e um contrato que você faz. Se você faz um contrato monogâmico, você tem que ser monogâmico. O que faz sentido é que algumas pessoas fazem é exigir um contrato de monogamia, mas para ele não vale para pegar geral. Outro caso interessante de projeção é o caso da impotência sexual. Às vezes, o homem tem impotência sexual e atribui o mau desempenho, mas ela era muito feia, ela era muito chata, ela era muito gorda, ela era muito magra. Não, mas ela era frígida. Ou seja, para a mente dele, pensar que ele ou ela são impotentes é tão desagradável que ele prefere simplesmente começar a projetar isso no outro. Ou seja, esses pensamentos negativos que tanto me fazem mal, eu vou projetando em outra pessoa. Agora, outro mecanismo de defesa bem interessante é o chamado deslocamento. No deslocamento, a gente faz um redirecionamento dos impulsos agressivos em direção ao alvo que geralmente é menos ameaçador. Quem nunca viu aquela pessoa que engole sapo na firma todo dia? Todo dia. É humilhado o dia inteiro. Aí chega em casa cansado às 19 horas, um menininho de 5 anos fala assim, papai, quer brincar? Cala a boca, menino, começa a xingar o menino todo, começa a destruir o menino. Às vezes, chega xingando o cachorro chega latindo, fazendo festinha, e ele chega xingando. Então, inclusive, esse deslocamento, a psicologia cognitiva tem um fenômeno interessante que chama atribuição equivocada, que tem a ver com o deslocamento. Que um exemplo parecido é quando, não é bem deslocamento, mas é bem parecido essa atribuição equivocada, é quando você está no restaurante
O garçom te tratou super bem, mas a sua comida veio queimada. E você depois se nega a dar os 10% do garçom. Perceba que você sabe que o garçom não tem nada com isso. Se eu te questionasse, mas por que você vai tirar os 10% do garçom? O garçom não teve nada com isso, ele atendeu bem, se alguém queimou foi o cozinheiro. Ou seja, eu não deveria tirar os 10% do garçom. Mas não, tiramos os 10% do garçom por uma questão de deslocamento. Ou seja, a gente tem aquela atribuição equivocada. Eu simplesmente começo a atribuir para o garçom, que é quem está mais próximo, essa questão que me incomoda. Outro caso interessante de deslocamento é o caso do bullying. A gente sempre tem a ideia daquele cara valentão que chega na escola e faz bullying e bate nos meninos. Curioso é explicar que o bullying não é simplesmente bater. Bullying não é bater. Bullying não é xingar. Bullying é muito mais que isso. É a chamada do outcast. Você cria o outcast, aquele cara que fica isolado. A partir da agressividade, o sujeito fica totalmente isolado dos outros. Ou seja, uma pancadinha, meninos brigam mesmo, sabe? Os meninos caem na porrada. A questão é que o bullying, o sujeito fica totalmente isolado na sala de aula. Quando está acontecendo bullying, é comum, por exemplo, aquele que sofre bullying, se algum outro colega o cumprimenta, é comum esse colega que quis ser gentil com o menino que sofre bullying, é comum ele simplesmente também sofrer sanções do grupo, ou seja, o grupo também acha absurdo ele conversar com o menino que é isolado. Crianças são essencialmente cruéis no sentido do bullying. E quando a gente pensa em bullying, a gente pensa naqueles valentões do colégio, que são os líderes desses movimentos de isolamento de alguns sujeitos, que frequentemente apanham. A gente vai sempre pensar naquele sujeito que simplesmente bate. Eu me lembro, na minha época do colégio, né, quando falava assim, te pego lá fora, te pego na saída. Cara, se alguém te falasse te pego na saída, você estava ferrado. Tipo, o sinal ia bater e você tinha que sair correndo o mais rapidamente possível, senão você estava ferrado. Os anos 80 não eram fáceis mesmo. Inclusive tem um filme que em inglês chama 3 O'Clock High, que é o Te Pego Lá Fora, que mostra bem isso, essa questão do valentão, que geralmente já tomou 3, 4, 5 reprovações e que é líder de uma mini gangue dentro do colégio. Então a gente esquecer tudo isso e fingir que isso não aconteceu, hein? Você não vai esquecer o que aconteceu aqui. Você me aborreceu, Jerry. E agora eu vou ter que fazer alguma coisa pra passar minha raiva. Passar a raiva? Você e eu vamos ter uma briga hoje, depois da aula, ouviu? Às 3 horas no estacionamento. E se você fugir, eu encontro você. Se falar com o professor, só vai piorar as coisas. Se for pra casa, pego você embaixo da cama. Você e eu. Às 3 horas. Bom, o bullying, geralmente, o sujeito que está fazendo esse bullying, e o termo mais geral para esse tipo de assédio seria o mobbing. Esse tipo de agressividade parte geralmente dos sujeitos que sofreram também essa agressividade. O sujeito sofreu essa agressividade, sofre uma agressividade, às vezes em casa, parecida. Só que ele prefere descontar, prefere deslocar essa raiva para sujeitos que são mais frágeis. Bom, espero que tenham gostado de mais esse vídeo sobre mecanismos de defesa. Gostou? Clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista ao vídeo. Até a próxima.